Vocês conseguem olhar minha tela? Sim, professor. Ok. Hum, Estão observando os slides? Sim. Sim. Ok, perfeito. Então, pronto. Então, podemos começar. Bom, essa é uma sequência à aula anterior que a gente teve sobre os traçados eletrocardiográficos. O comportamento do eletrocardiograma na síndrome coronariana aguda, né? Vocês viram as diferentes alterações na sequência de uma síndrome coronariana aguda, as mudanças eletrocardiográficas. Agora a gente vai fazer o diagnóstico e o tratamento dependendo do evento isquêmico da síndrome coronariana. E vamos iniciar com os fatores de risco para doenças coronarianas. Você tem aqui um paciente com hipertenso, obesidade, tabagismo, dislipidêmico, sedentário, etc., maior a 40 anos, são os fatores de risco, antecedentes familiares, etc., são os grandes fatores de risco para a doença coronariana. Mas quais são os grandes fatores de risco? Tabagismo, a dislipidemia, os fatores genéticos, diabetes, hipertensão arterial, sedentarismo, obesidade, são os grandes fatores de risco para a doença coronariana. A dor torácica, toda dor torácica é igual a uma síndrome coronariana? É igual a um evento isquêmico? Não. A dor precordial pode ser por outros motivos também. Problemas pulmonares, pneumotórax, uma embolia pulmonar, a dissecção da aorta, o infarto propriamente óbvio e o refluxo esofágico, né? Ruptura de esôfago, gastrites, etc., etc., pode originar uma dor torácica. Espasmo do esôfago por refluxo podem originar uma dor torácica. Então, a gente tem que saber fazer um diagnóstico preciso da dor torácica. Então, nem toda dor torácica é igual a uma doença coronariana aguda. A dor torácica aguda, então, é a causa mais frequente de atendimentos nos pronto-socorros, nas urgências, né? A incidência da dor torácica varia de 9 a 19 por 1.000 indivíduos ano atendido na unidade de emergência. E podem representar até 40% das causas de internação hospitalar. Então, qual é a característica da dor torácica propriamente dita? É uma síndrome coronariana aguda. É uma dor retroesternal, precordial ou epigástrica, na qual o paciente sente uma sensação de peso, uma pressão, constrição, queima, é uma dor típica, né, que a gente chama, aquele sinal de Levine, na qual o paciente aperta o peito e se inclina para baixo, é uma dor clássica da síndrome coronariana aguda, pode irradiar para a mandíbula, a região cervical, o membro superior esquerdo, ou a região dorsal, né? Duram aproximadamente maior a 20 minutos, piora com esforço, melhora com repouso ou nitrato. Essa é uma característica de uma dor anginosa. É a primeira manifestação em mais de 50% dos casos. É uma dor típica essa daí, né? Então, como a gente já mencionou, o principal sintoma da cascata diagnóstica e terapêutica do paciente com síndrome coronariana aguda é a dor. Se você tem uma hipótese diagnóstica de uma síndrome coronariana aguda, o eletrocardiograma é a primeira coisa que você tem ser realizado em menos
de 10 minutos. Assim que você tenha o contato com o paciente. E após você realizar um eletrocardiograma, quer dizer, significa que o paciente chegou no pronto-socorro, você fez o diagnóstico de uma dor torácica típica, eletrocardiograma. Feito o eletrocardiograma, se você tem alguma alteração, você pode dividir o paciente com síndrome coronariana aguda em 2 grupos. Aí você tem, dependendo do achado eletrocardiográfico, vejam a importância do eletrocardiograma. Você tem uma síndrome coronariana aguda sem supra do segmento ST. Aí você tem 2 eventos. Ou você está frente a uma angina instável, ou você está realmente em um infarto agudo de miocárdio, chamado sem supra do segmento ST. Aí você chama IAM sem supradesnivelamento do segmento ST. Então, esse cenário, quando você tem uma pequena alteração do eletrocardiograma do infradesnivelamento, ou seja, essa é a linha de base do eletrocardiograma. Você tem um pequeno infradesnivelamento, pequeno ou importante, maior a 1 milímetro, né? Não sei se vocês lembram nas aulas passadas, a variação de 1 milímetro em relação à linha de base é normal. Se você tem uma alteração maior a isso, não é mais normal. É um cenário agudo. Então, frente a esse cenário de um infradesnivelamento, você está ou com uma angina instável ou um IAM sem supradesnivelamento DCT. Se você tem um supradesnivelamento do segmento ST, vocês já sabem, né, que o segmento ST se inicia após fim do QRS, certo? A partir do ponto J. Se no ponto J você tem um infradesnivelamento, você poderia estar frente a um infarto sem supradesnivelamento. Se o ponto J está acima do segmento da linha de base, você está frente a um infarto com supradesnivelamento do ST. Então, vejam a importância do eletrocardiograma para você poder triar esse paciente. E isso é fundamental. Se você está frente a um infarto sem supra, ou você está frente a um infarto com supradesnivelamento. Esse diagnóstico eletrocardiográfico vai triar a abordagem do paciente. Como você vai reagir a isso? Então, qual a característica da angina instável? Paciente com dor torácica, óbvio, né? Associada ou não a outras alterações que sugiram isquemia. Qual é a característica? Sem alteração dos marcadores de necrose de miocárdio. Sabe aqueles marcadores de necrose? CKMB, CPK, troponina, etc., mioglobina. Está zero, normal, não tem alterações. É essa característica da angina instável. Infartos sem supra-DST. Pode ser igual a uma angina. A grande diferença, e a única diferença, é que existe a alteração dos marcadores de necrose. Ou seja, CKMB, CPK, mioglobina, troponina, está alterado. Algum dos marcadores está alterado. Então, a diferença de uma angina instável a um infarto sem supra-DST são chamados marcadores de necrose. Na angina instável, não existe alteração dos marcadores de necrose. No infarto, seja com supra, seja sem supra, você tem alteração dos marcadores. Certo? É essa a diferença entre uma angina e um infarto. Estou falando de angina instável, não estável. Vocês já sabem qual a diferença, né? Entre uma angina estável e uma angina instável.
Angina estável é um paciente já com doença coronariana que tem precordialgia. Só que não tem um evento agudo de uma placa que está instável e pode fechar essa artéria. Já na angina instável, essa placa intracoronariana está instável e ocasionalmente essa artéria pode fechar, né? Angina estável não é um evento agudo. Angina instável é um evento agudo. A diferença com o infarto é que no infarto você tem alterações dos marcadores enzimáticos. Essa é a diferença. A classificação de Brown-Alves nos permite determinar o tratamento mais adequado para cada paciente e nos permite monitorar a progressão da doença ao longo do tempo, é dizer, ao longo do período de internação desse paciente. Vejam que, como a gente classifica. Em relação à sintomatologia, classe 1, angina de início recente, há menos de 2 meses, certo? Frequente ou de grado, dependendo do grado de intensidade. Tem um evento de 3 ou mais vezes ao dia. E a frequência vai aumentando progressivamente. Você se torna cada vez menos resistente, cada vez a esforços menores ele tem angina. Certo? Classe 2, a menos de 2 meses, classe 1, ok? Classe 2, angina de repouso subaguda. Porém, o último evento foi a mais de 48 horas. Porém, teve um evento em repouso. A mais de 48 horas, classe 2. Classe 3, angina de repouso aguda. Aguda significa que esse paciente teve um evento de dor precordial a menos de 48 horas. Vejam, classe 1, um evento isquêmico, se apresenta progressivamente de intensidade progressiva, que se inicia aproximadamente há 2 meses, e progressivamente. Classe 2, último evento a mais de 48 horas. Classe 3, último evento dentro das 48 horas. Em relação às circunstâncias das manifestações clínicas, classe A, angina secundária, ou seja, angina secundária se chama quando? Quando não tem especificamente uma artéria coronariana envolvida no processo. Pode ser provocada uma angina por uma hipertensão arterial severa, febre, anemia ou outras causas, ou arritmias, estenose de aorta pode originar isso, problemas de tireoides, problemas hormonais, etc. São eventos anginosos, não de causa coronariana, e sim de outras causas secundárias, chamadas, né? E classe B, angina instável primária, ou seja, onde o fator causal realmente são as doenças coronarianas. E classe C, angina pós-infarto. Acontecido a mais de 24 horas do evento de infarto e a menos de 2 semanas. Então, isso daqui é fundamental na evolução do paciente intra-hospitalar. Como você está pegando esse paciente e como evoluiu esse paciente durante o evento. E temos, dependendo da intensidade do tratamento, classe 1, não tem nenhum tipo de tratamento. É uma angina, esse paciente está sem tratamento nenhum. Classe 2, terapia antianginosa usual, eu já estava tomando, via oral, ocasionalmente. E classe 3, com terapia máxima endovenosa, obviamente, paciente internado. Então, essa é a classificação chamada de Brown-Alves para síndrome coronariana
aguda, angina instável principalmente, né? Então aqui você tem os vários eventos das síndrome coronariana aguda sem supra-DST. Você tem um infradesnivelamento do segmento DST. Você poderia ter uma angina instável, caracterizada ocasionalmente simplesmente por uma alteração da onda T, seja uma onda T apiculada, positiva ou negativa, dependendo do evento isquêmico ser subepicárdico ou subendocárdico, certo? Então, o que caracteriza entre uma angina e um evento, um infarto agudo, são os biomarcadores. Então, a diferença entre uma angina instável e um infarto, seja com supra ou sem supra, é os biomarcadores. Então, aqui a gente tem um infradesnivelamento do segmento ST, seria uma angina sem supra-DST, simplesmente um infradesnivelamento. Em que parede? Parede inferior. Você tem um infradesnivelamento D2, D3 e ABF. Então, aqui você infere o diagnóstico de uma síndrome coronariana aguda e um infarto sem supra-desnivelamento do segmento ST. Aqui você tem um eletro aparentemente normal. Então, você tem uma clínica soberana que realmente sugere. Você, consequentemente, vai manter esse paciente internado, vai fazer um eletrocardiograma seriado e dosar enzimas cardíacas, os biomarcadores, em forma seriada, frente a um eletrocardiograma normal. Então, a importância do diagnóstico clínico da anamnese é fundamental. Dificilmente você tem achados no exame físico. O exame físico, geralmente, em paciente pós-infarto ou com infarto, evoluindo para um infarto, o exame físico é pobre, inicialmente. Tardiamente, quando esse paciente já tem um infarto, você poderia ter um desfecho como repercussão hemodinâmica, etc., dependendo do grau do infarto. Mas na evolução inicial de um evento, de uma síndrome coronariana aguda, em uma angina instável ou um infarto evoluindo precisamente, você poderia ter um eletrocardiograma normal. Então, qual a diferença entre uma angina instável e um infarto? Os biomarcadores. Se você tem a suspeita clínica de um paciente com eletrocardiograma normal, porém sua anamnese em relação à síndrome coronariana é bastante bem fundamentada, você tem que manter esse paciente internado e fazer um eletrocardiograma seriado, pelo menos a cada 3, 6 horas e 12 horas, ou no momento de um novo evento de dor torácica, e seriar os biomarcadores. Não dispense o paciente para casa sem ter absolutamente certeza. Já acontece, continua acontecendo de mandar para casa pacientes em síndrome coronariana em evolução, que evoluem para infarto e têm desfechos não agradáveis. Síndrome coronariana com supra do segmento ST. Veja a diferença de um infarto sem supra e com supra. Com supra é relevante, né? Alteração eletrocardiográfica. O ponto J está acima da linha de base. Esse daí é o infarto com supra. IAM com supra-desnivelamento. Né? Tem para onde correr. Qual a característica disso? É o supra-desnivelamento acima da linha de base, o ponto J. Característica paciente com precordialgia típica, óbvio. Tem sinais de um bloqueio de ramo esquerdo novo, associado a não outras alterações sugestivas de isquemia, associada geralmente à oclusão da artéria, com necessidade iminente, urgente de reperfusão imediata.
Vejam, em paciente com por que bloqueio de ramo esquerdo novo? É colocado isso por quê? Porque em pacientes que já têm um bloqueio de ramo esquerdo pré-existente, é difícil fazer o diagnóstico de infarto agudo de miocárdio, certo? Então, o que acontece? Em pacientes que chegam a um pronto-socorro com quadro clínico de uma precordialgia típica, etc., e você observa no eletrocardiograma um bloqueio de ramo esquerdo, você não vai fazer o diagnóstico. Porém, se você pede da família ou do paciente, ou alguém que está com o paciente, você tem um eletrocardiograma anterior a esse daqui, e coincidentemente a família tem, você observa. Se esse paciente não tinha um bloqueio de ramo esquerdo prévio, e você está observando um bloqueio de ramo esquerdo, você pode inferir que é um infarto em evolução. Que bloqueia o ramo esquerdo por causa da isquemia, está provocando um infarto. Se o eletro prévio desse paciente não tinha nenhum bloqueio, e quando você observa no pronto-socorro um bloqueio de ramo esquerdo, pode ser infarto. E geralmente está associado a infarto com supradescimento ST. Então, por isso que a gente chama bloqueio de ramo esquerdo novo, desde que você tenha um eletrocardiograma desse paciente prévio. Aí você compara. É importante colocar para os pacientes com doença coronariana que sempre carreguem um eletrocardiograma deles, para poder ter o efeito comparativo. Certo? Então, veja bem, infarto com supra-DCT. Você tem um supradesnivelamento acima da linha de base. Ponto. E isso é infarto com supra. Infarto sem supra, já mencionamos anteriormente, é um pequeno infradesnivelamento. Ocasionalmente são alterações mínimas no eletrocardiograma. Mas infarto com supra está no olho. Você observa na hora, você faz o diagnóstico. É infarto com supra. É mais fácil realizar um diagnóstico de infarto com supra, de uma angina instável ou de um infarto sem supra. No infarto com supra, você enxerga imediatamente isso. E a abordagem é completamente diferente às duas anteriores. Vejam aqui o supradesnivelamento em D1, AVL, pareia anterior e lateral. Um infarto anterolateral, certo? Supradesnivelamento. Eletrocardiograma nas síndromes coronarianas agudas. O eletrocardiograma de 12 defibrilação é a primeira ferramenta de diagnóstico. É a primeira. Que tem que ser realizado no paciente com suspeita de síndrome coronariana aguda. E deve ser realizado dentro dos 10 minutos após a admissão hospitalar. Então, é fundamental você realizar o eletrocardiograma dos pacientes imediatamente você ter a suspeita diagnóstica de uma síndrome coronariana aguda. Os biomarcadores são de suma importância. Antigamente a gente tinha vários biomarcadores como CK, CKMB, mioglobina, troponina. Atualmente é utilizado chamadas troponinas ultrassensíveis, que são fundamentais para um diagnóstico definido de uma síndrome coronariana aguda. É de grande importância para o diagnóstico da troponina ultrassensível. Não se utiliza mais CK, CKMB, CKMB massa, etc. Mioglobinas, atualmente não está mais sendo utilizado isso. E como a gente estratifica o risco de evento isquêmico cardiovascular? A gente tem vários scores. O TIM Score, o GRACE, e daqui a pouco eu menciono outros para vocês. O TIM Score é utilizado para síndrome coronariana aguda sem supra-DCT. Tem uma pontuação de 0 a 2, é de baixo risco, de 3 a 4, risco intermediário, e 5 a 7, alto risco. O que avalia esse score? O risco de óbito, reinfarto, isquemia recorrente e necessidade de revascularização. O score de Grace para síndrome coronariana aguda, independente seja com supra ou sem supra, permite uma estratificação mais acurada
tanto na admissão como na alta hospitalar. Fornece uma estatística de óbito intra-hospitalar, óbito e infarto, em até 6 meses após alta. E é importante esse score de risco que a gente tem, para você poder triar o paciente, como você vai conduzir esses pacientes. Principalmente em pacientes com infarto agudo de miocárdio sem supra-DST. Nos pacientes com supra-DST, a conduta aí é muito bem definida. Está muito bem definido isso. Maior risco e estratégia de abordagem é nos pacientes com infarto sem supra-DST. Nos pacientes com supra-DST, eu vou mostrar para vocês, a conduta é muito clara, muito transparente. O que você tem que fazer? Infartou, tem supra, a sequência é essa. Eu mostro para vocês daqui a pouco. Então, a score de risco, o team score, sem supra-DST, você tem vários scores, né? A idade, fatores de risco, lesões coronarianas, uso de aspirina, você tem vários critérios e aí você coloca uma pontuação de 0 a 2, baixo risco, 3 a 5, intermediário, acima de 5, alto risco. Você pontua o paciente. Dependendo disso, você define a estratégia ou mais conservador ou mais agressivo. Ou você mantém esse paciente em terapia de intensiva, você realiza uma chamada estabilização da placa, ou você manda para cateterismo. Principalmente essa a chamada abordagem, ou uma abordagem mais agressiva ou mais conservadora, né? Por isso você tem os scores de risco. O Grace Score, você tem que calcular isso. Atualmente tem aplicativos que você baixa ele, você calcula o score de risco. Aí você tem a idade, frequência, pressão arterial, creatinina, insuficiência cardíaca através do CLIP, que eu vou mostrar o que significa esse CLIP. Se esse paciente já teve uma PCR prévia, tem alteração do segmento ST e os chamados biomarcadores de necrose, né? Em base a isso, você tem uma pontuação. Em base à pontuação, você classifica o paciente de baixo risco, intermediário e alto risco. E você define a abordagem de urgência, se você tem que mandar esse paciente imediatamente para uma cinecoronariografia, ou pode esperar, ou tratamento clínico. Aqui o Grace Scoring. KILIP. Na síndrome coronariana aguda, classificação de KILIP. Você classifica paciente com pós-infarto, ou infarto, em KILIP 1, é um paciente que hemodinamicamente ele está muito bem obrigado. Você não ausculta, você não tem um B3, ou você não tem estertores pulmonares, certo? Hemodinamicamente está muito bem, tem um infarto, você está conduzindo, etc. KILIP 2, esse paciente está com cansaço, estertores pulmonares, até o terço médio, né? E tem um B3, que está com sinais de insuficiência cardíaca, na ausculta. E vejam que a mortalidade desses pacientes é em torno de 17%. KILIP 3, esse paciente está infartado e está em edema agudo de pulmão. Quer dizer, a musculatura cardíaca está sofrendo. Esse paciente entrou em edema agudo de pulmão, KILIP 3. Mortalidade em torno de 38%. E KILIP 4 é um paciente que está em choque cardiogênico, pós-infarto. Mortalidade 81%. Certo? Em base a isso, você classifica pós-infarto. Esse paciente infartou, ok? Infartou, se a conduziu ou por angioplastia, ou por cateterismo, ou tratamento convencional. Você tem que colocar o KILIP desse paciente. KILIP. KILIP seria a classe funcional. Como está essa hemodinâmica do paciente? Está muito bem, obrigado, KILIP 1. Não, está estertorando, já estertorou até terço médio dos pulmões, KILIP 2. Esse paciente teve um edema agudo de pulmão, KILIP 3. Esse paciente está chocado, KILIP 4. Certo? É a hemodinâmica do paciente pós-infarto. KILIP 1, 2, 3, 4. Então, qual a finalidade do score? Um team score
maior a 2 ou um Grace maior a 140, são considerados pacientes de maior risco e, portanto, candidatos a estratégias mais invasivas, aquilo que eu falei para vocês. Ou você deixa esse paciente na UTI para um tratamento conservador, ou você é mais agressivo e manda para uma cinecoronariografia, etc., de uma forma muito mais precoce e rápida, certo? Em base ao quê? Ao score que você montou, seja o score time ou do Grace. E outro score que é bastante utilizado, principalmente em nosso meio, é o score de Hart, desenhado para pacientes com dor precordial na sala de emergência, principalmente para a gente que lida com esses pacientes em uma sala de urgência. E aí você tem alguns critérios: o histórico desse paciente, o eletrocardiograma, se tem alterações ou não, a idade do paciente, os fatores de risco e os biomarcadores, se estão alterados ou não. Em base a isso, esse score de Hart, você cataloga esse paciente de baixo risco ou alto risco, se é maior ou menor a 3. É considerado de baixo risco pacientes que têm um score inferior a 3, certo? Então, como que você... Qual o comportamento nosso em um pronto-socorro? Dor torácica. Você tem uma dor torácica, não é uma dor torácica clássica, você tem que tratar de acordo com a clínica. Se o caso dessa dor torácica seja duvidosa, você tem que fazer o quê? Manter esse paciente internado e fazer uma sequência de biomarcadores e eletrocardiograma. Troponina e eletrocardiograma. Ou, se esse paciente se manteve internado por uma clínica específica, e em esse momento teve uma dor torácica, você faça eletrocardiograma imediatamente. Porque no evento de dor torácica é quando mais alteração eletrocardiográfica você tem, que é no momento em que o paciente está assintomático. É importante realizar. Não, eu estou com dor. Você internou esse paciente, fez um eletrocardiograma, está normal? Ok, mas está internado. Você vai repetir o eletrocardiograma daqui a 6 horas, porque o primeiro deu normal. Se durante as primeiras 3 horas de internação, fala para vocês, ou a enfermeira fala, está tendo dor, faça eletrocardiograma imediatamente. Porque é aí que você pega as alterações eletrocardiográficas. E aí você tem, em base aos critérios, se é de baixo risco ou de alto risco. Se é de baixo risco, você pode dar de alta esse paciente com segurança. Se é de um risco com score maior ou igual a 3, mantenha internado e faça as condutas necessárias, né? Se você já tem o diagnóstico, trate como síndrome coronariana aguda. Scores de risco. Os modelos de estratificação de risco são úteis na tomada de decisão terapêutica. Ajuda em definir qual a melhor estratégia para os pacientes, principalmente pacientes sem supra-DST. Ajuda a definir a dupla antiagregação e ajuda a definir a intervenção tipo cinecoronariografia, angioplastia. Mas, geralmente, a gente se torna, nas síndromes coronarianas agudas, mais intervencionistas. Antigamente, a gente tinha um certo receio de mandar o paciente para uma cinecoronariografia precocemente. Particularmente, eu não tenho esse problema. Tem uma síndrome coronariana definida, é cinecoronariografia. Para ver o que tem, o que dá para fazer e resolver mais precocemente. Essa é uma opinião minha. Então, esse daqui é um outro organograma
das diretrizes brasileiras de cardiologia em relação à síndrome coronariana aguda, que vocês podem observar. Essas são das diretrizes europeias de cardiologia. A abordagem tem que ser dentro da primeira hora, para você poder definir a conduta desse paciente. As indicações do evento intervencionista, quer dizer, o cateterismo, são instabilidade hemodinâmica ou choque cardiogênico do paciente, dor torácica refratária ao tratamento clínico, arritmias relacionadas ao evento isquêmico, complicações mecânicas do infarto, tipo tamponamento, rupturas, insuficiência mitral, ruptura de cordoalha, etc. Qual a finalidade do cateterismo? Como eu falei já para vocês, a cinecoronariografia é o padrão ouro ao diagnóstico de doenças coronarianas. Então, através de uma cinecoronariografia, por uma fluoroscopia constante e o contraste que você utiliza dentro das coronárias, você avalia o grau de lesão e grau de obstrução dessa artéria, e você define através de uma cinecoronariografia se você mantém esse paciente em tratamento clínico, tratamento intervencionista, ou vai para uma cirurgia a peito aberto, né? Então, através da cinecoronariografia, você define qual será a estratégia melhor para seu paciente. Ou tratamento clínico, ou tratamento percutâneo através de implante de stents, ou cirurgia de revascularização do miocárdio, né? Então, a cinecoronariografia é quem define o que vai ser feito nesse paciente. Agora, falando os cenários. Esses cenários, eu queria que fique muito bem claro. Esse cenário em pacientes com infarto com supradesnivelamento DCT. Eu vou apresentar para vocês 3 cenários em pacientes com supradesnivelamento DCT. Esse é o cenário de abordagem desses pacientes, quando você tem um infarto com supradesnivelamento. Cenário 1. Você tem um hospital com hemodinâmica ou tempo de transferência a um hospital com hemodinâmica inferior a 120 minutos. 120 minutos seria 2 horas. Exemplo. Você é plantonista de um hospital que tem sala de hemodinâmica. Ok? Esse paciente chegou para vocês, você fez o diagnóstico, clínica positiva, eletrocardiograma, supradesnivelamento. Você tem hemodinâmica, você manda imediatamente esse paciente para a hemodinâmica. Você chama o hemodinamicista e fala, tem um infarto com supradesnivelamento. Imediatamente a sala de hemodinâmica é aberta, seja se está em horário noturno, sei lá, é aberta e esse paciente tem que entrar. Qualquer procedimento que esteja acontecendo na hemodinâmica tem que ser suspenso, porque está entrando um infarto agudo de miocárdio. Você transfere imediatamente para a hemodinâmica e tem que ser feita uma angioplastia primária. Isso significa que se você está, por exemplo, que salas de hemodinâmica temos aqui? Check-up, Santa Júlia, Adventista, temos sala de hemodinâmica. No pronto-socorro, você fez o diagnóstico de eletro com supradesnivelamento, imediatamente, sala de hemodinâmica. Angioplastia primária. Ou, você, por exemplo, está no 28 de agosto, de plantão, você fez o diagnóstico de infarto com supradesnivelamento, você tem uma ambulância que possa transferir esse paciente para o Francisca Mendes em menos de 2 horas, você faz isso. Liga imediatamente, transferência imediata para o hospital. Que tenha uma sala de hemodinâmica, que o tempo de transferência seja inferior a 2 horas, você pode fazer isso. Perfeito? Esse é o cenário 1. Onde você tem uma sala de hemodinâmica ou você pode transferir esse paciente para um hospital que tenha sala de hemodinâmica em menos de 2 horas.
e você faz uma chamada angioplastia primária. Pacientes com infarto de supra-DST. Cenário 2. Hospital sem hemodinâmica, o tempo de transferência maior a 2 horas. O que você faz? Você está Manacapuru. Fez o diagnóstico de infarto com supradesnivelamento DST. Tem uma hemodinâmica, mas tem uma ambulância aqui, mas demora 5 horas em transferir esse paciente. O que você faz? Trombolítico, fibrinolítico, tecnoplace, ateplace. Certo? Obviamente você vai fazer aspirina, clopidogrel, etc, o que você tiver aí. Mas, se você não tem uma sala de hemodinâmica na qual você possa transferir esse paciente em menos de 2 horas, faça fibrinolítico. Certo? Os critérios de sucesso de reperfusão com fibrinolítico são alguns, como, por exemplo, o descenso do supradesnivelamento em torno de 50%, arritmias relacionadas à reperfusão, etc. Tem vários critérios, né? Diminuição da dor, etc. E depois você transfere, depois de você realizar o fibrinolítico o mais rápido possível, obviamente, tem que ser rápido. Não tenho sala de hemodinâmica, porém eu tenho um fibrinolítico, faça imediatamente o fibrinolítico. E depois você transfere esse paciente para um hospital referência para que faça o cateterismo e depois uma angioplastia, desde que seja necessário depois do trombolítico. Cenário 3. Hospital sem hemodinâmica, o tempo de transferência igual, maior a 120 minutos. Certo? Que cenário é esse? No qual você não tem sala de hemodinâmica, você não tem como transferir esse paciente, você fez o fibrinolítico, porém esse paciente continua chocado, continua instável, você tem que transferir esse paciente para um lugar que tenha uma sala de hemodinâmica em qualquer tempo de evolução, se não respondeu ao fibrinolítico. Você não tem outra alternativa, aí você faz a chamada, aí, por exemplo, você não tem sala de hemodinâmica, o tempo de evolução é maior a 120 minutos, você já fez o fibrinolítico, esse paciente continua chocado. Ok. Alternativa terceira, transfira. Em qualquer momento você tem que transferir esse paciente para um hospital de referência que tenha sala de hemodinâmica, que entrem nesse paciente, que vejam as coronárias e que tentem abrir essa artéria em qualquer tempo possível. Porque o paciente está com risco iminente de morte. Certo? É o cenário 3. A terapia fibrinolítica em infarto com supra-DST, eu mencionei já para vocês. O eletrocardiograma você faz em 10 minutos. Até em 20 minutos você tem que fazer o trombolítico, desde que você não tenha uma sala de hemodinâmica. Se você tem sala de hemodinâmica, você não faz trombolítico, obviamente. Né? Você faz trombolítico unicamente quando você não tem sala de hemodinâmica e o tempo que vai levar esse paciente para uma sala de hemodinâmica é maior a 120 minutos. No infarto sem supra-DST, você geralmente tem uma abordagem mais conservadora. Obviamente, você vai estratificar o risco desse paciente, se é de baixo risco, risco intermediário ou alto risco. Se é de baixo risco, o que você faz? Tenta estabilizar a placa com heparina não fracionada ou heparina fracionada, etc. E os inibidores da GP2B e a 3A, né? Bom, aqui geralmente pacientes com síndrome coronariana aguda, de baixo risco, alto risco, muito alto risco. O que você vai utilizar? Dupla, tripla, dependendo do uso do antiagregante. Não vou entrar em muitos detalhes para isso. No infarto sem supradesnivelamento, você tem que estratificar o risco desse paciente. É um paciente de alto risco, você tem que fazer o quê? Cinecoronariografia em menos de 2 horas.
certo? Qualquer paciente do alto risco, cateterismo, imediatamente. Alto risco, com repercussão hemodinâmica, etc. Paciente com supradesnivelamento, você já sabe as opções terapêuticas, né? Os 3 cenários. Paciente sem supra, você tem que ver a repercussão hemodinâmica desse paciente. Tem repercussão hemodinâmica? Mande para cateterismo. Não, é de um risco intermediário, tem alto risco, tem risco. Você poderia fazer cateterismo desse paciente em 24 horas, né? Então, vai depender da estratificação desse paciente e da repercussão hemodinâmica desse paciente. No infarto sem supra-DST. Aqui, de novo, estratificação de paciente sem supra-DST, imediatamente aspirina, cateterismo pode ser em pacientes com alto risco, cateterismo menos de 2 horas, 24 horas, mais de 24 horas, e um paciente estável. Geralmente, um paciente com infarto sem supra-DST, você tem uma conduta mais conservadora. Então, a agressividade em essa abordagem vai depender da hemodinâmica desse paciente, certo? Se esse paciente está muito bem obrigado, teve infarto, teve uma discreta alteração eletrocardiográfica, teve alterações enzimáticas e está muito bem, sem nenhuma repercussão hemodinâmica, inicialmente você mantém esse paciente na unidade de cuidados coronarianos, realiza a chamada estabilização da placa e após 24, 48 horas você manda para o cateterismo, uma vez já estabilizado o processo. Após o CAT vai ser definido se é tratamento clínico, vai implantar um stent ou vai para a cirurgia de revascularização, certo? É mais conservador. O cenário vai depender da repercussão hemodinâmica. Em relação à oxigenoterapia, antigamente a gente colocava oxigênio a todos os pacientes, só é colocado atualmente quando a saturação é inferior a 90%, certo? Cuidados com os pacientes com DPOC, que podem provocar uma vasoconstrição sistêmica. A analgesia era colocada para todos os pacientes. Atualmente a gente tem que avaliar com muito cuidado isso, porque ocasionalmente a morfina pode reduzir o efeito de alguns antiagregantes. Os nitratos é recomendado em todos os pacientes, cuidado unicamente em pacientes que estão muito hipotensos ou que utilizam sildenafil ou tadalafil, certo? Beta-bloqueadores é recomendado, só que você tem que ter cuidado em pacientes que tem um bloqueio atrioventricular de primeiro grau, um bloqueio de ramo, seja direito ou esquerdo, porque você pode provocar um maior grau de bloqueio ou um bloqueio total. E isso pode ser um desfecho não adequado, certo? E era isso. Alguma pergunta? 1 hora de aula. Professor, acho que não. Ficou claro? Ficou sim, professor. Obrigada. Perfeito. Na quarta-feira a gente tem mais uma aula, né? Isso. Perfeito. Boa noite para vocês. Boa noite, Parabéns professor. pelo Brasil, viu? Boa noite, professor. Tchau, boa noite. Boa noite, professor. Obrigada. Tchau, professor. Boa noite.